Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Vendedor de Valor. Comigo, Marcelo Rocha, com o meu produtor, Micael, e hoje, com o meu convidado, meu professor, Rafael Medeiros Filho, que é CEO da Times School, ele é palestrante e é também escritor. Professor Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Marcelo, que prazer estar nesse podcast, o Vendedor de Valor. Que alegria, que honra estar aqui. Marcelo também é escritor, né? Está escrevendo o livro Mude Seus Atos, Mude Sua Vida. Exatamente. Junto comigo, nós estamos escrevendo um livro. Uma honra. E, Marcelo, como você falou, sou fundador da Times School, Escola de Gestão do Tempo. Já atuei em todos os 27 estados do país, presencialmente, ensinando as pessoas a se tornarem priorizadores profissionais. E esse assunto é um assunto muito importante hoje. Afinal, Marcelo, quem hoje não tem uma frustração com relação ao tempo? Exatamente. Ou é a frustração de não conseguir entregar as coisas no prazo que gostaríamos? Ou é a frustração de não conseguir entregar as coisas com a qualidade que a pessoa gostaria? Ou é a frustração de não ter algo da vida pessoal que está sendo priorizado, tempo com os pais, tempo com os filhos, ou, enfim, tempo com o cônjuge, algo que te faz feliz? Então, todo mundo tem uma dor com relação ao tempo. A maior parte do estresse que nós experimentamos, Marcelo, é devido à dificuldade em gerenciar todos os nossos compromissos. Todo compromisso que você faz com alguém ou consigo mesmo, exemplo, vou te entregar o relatório até amanhã, é um compromisso com alguém, mas existem compromissos consigo mesmo. Gostaria tanto de lançar um infoproduto. Todo compromisso que você faz com alguém ou consigo mesmo, se não for gerenciado da maneira adequada, vai voltar para a tua mente inconsciente te tirando do foco. Por quê? Porque foco hoje é mais importante do que inteligência. Exatamente. Inclusive, lá na escola, professor, você tem passado para nós conteúdos fantásticos. Pessoal, às 6h25 da manhã. Então, não tem desculpa, né, professor? Ah, não tem tempo, não tem horário? Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Então, o professor Rafael, ele marca às 6h25 da manhã e ele dá aquela aula, aquele conteúdo. Para mim, que sou representante comercial de calçados em Goiás, Brasília e Tocantins, professor. E as pessoas me perguntam, as minhas fábricas me perguntam, professor, Marcelo, como é que você acha tempo para treinar os vendedores das lojas de varejo? Porque para vender um ferracino, professor, que tem tecnologia, que tem matéria-prima elaborada, tem que ter conhecimento do produto. Então, hoje, na minha cabeça, na minha mentalidade, professor, o perfil do novo representante comercial, ele tem que levar a informação do produto não só para o comprador da loja, mas principalmente para quem vende o produto lá no ponto de venda. Então, as minhas fábricas, professor, algumas fábricas me perguntam, alguns clientes me perguntam, os colegas representantes me perguntam, Marcelo, como é que você acha tempo para você treinar os vendedores da loja de varejo? Porque você tem que vender. Essa é a minha obrigação. E eles estão certos, eles não estão errados. Mas, pessoal, está aqui na minha frente quem me ensina a gerenciar o meu tempo para eu dar conta de também, professor, levar a informação do produto lá para o vendedor na ponta, para ele informar, para ele atender melhor o cliente da loja, porque aí vai vender mais, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer os segredos que o professor Rafael me conta nas aulas às 6h25 da manhã? Vamos embora lá. Até, Marcelo, aproveitando, eu achei fantástico isso que você falou sobre a questão de não ter tempo. Tempo não é algo que sobra. Tempo é algo que você escolhe ter para aquilo que é importante. Então, você não constrói a equipe que quer sobrando tempo. Você prioriza construir a equipe que você quer e o tempo vai sobrar para as outras coisas. Com certeza. A superocupação, professor, defensiva. O que isso significa na gestão do tempo? Bom, eu acredito que cada pessoa que está nos ouvindo, assim como eu e você, temos mais coisas para fazer do que tempo, Marcelo. Então, a conta não está batendo. Exato. Certo? A volumetria é clara que ela não bate. Eu tenho muito mais coisa para fazer do que tempo. Então, como é que você escolhe o que priorizar momento a momento? Se eu tenho mais coisas para fazer do que tempo, como é que eu priorizo? O que eu escolho o que fazer hoje ou amanhã? Quando você não tem clareza dos critérios que vão ser utilizados para priorizar, você vai para uma fuga psicológica. O que é uma fuga psicológica? É um critério externo baseado em pressão. Então, eu tenho 100 coisas para fazer. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O cérebro fala, procura uma fuga psicológica, uma pressão. Então, a primeira pressão é a crise. Então, as pessoas falam, da minha lista de tarefas, o que está em crise aqui? O que está pegando fogo? Isso é muito ruim, porque, olha só,
Imagine que, no passado, as pessoas, para fazerem luz, elas tinham que esfregar 2 gravetos. Os séculos se passaram, alguém criou o lampião. E quem criou o lampião pensou, nunca ninguém vai criar algo melhor que o lampião. É a inovação do século. O tempo foi passando, veio Thomas Edison, que criou a lâmpada, que quebrou os donos de lampião, que tinham quebrado os donos de vela. Então, primeiro foi a vela, depois veio o lampião e depois veio a luz. Agora, imagine no passado também pessoas que andavam de cavalo, ou donos de cavalo, eram multimilionários. Séculos se passaram, alguém criou a carroça, que quebrou os donos de cavalo. Quem criou a carroça pensou, nunca ninguém vai criar algo melhor que a carroça. Veio o Henry Ford, democratizou o carro, quebrou os donos de carroça, que tinham quebrado os donos de cavalo. Alguém pegou a ideia, transformou num táxi. Táxi era direito adquirido no Brasil. Sim. Um ponto de táxi, Marcelo, há Caríssimo. 20 anos atrás, era 300 mil e ninguém vendia. A pessoa ganhava 5 mil reais, um taxista, fazendo rodízio com outros profissionais, com outros familiares. Vendiam, inclusive, casas para comprar outro ponto. Exato. Pensaram, é a minha aposentadoria. Quem que veio, Marcelo? Uber. Que quebrou os donos de táxi. E aí o Uber hoje, um motorista de Uber ganha R$3.500 trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana. E pensa, nunca ninguém vai me incomodar. Exato. Só que quem que está vindo daqui a um tempo? Carro autônomo, Olha aí. que vai quebrar os donos de Uber, que quebraram os donos de táxi. E os donos de carro autônomo, ou os donos de software de carro autônomo, pensam, nunca ninguém vai me atrapalhar. Sabe quem que vai vir? O metaverso. Então, onde eu quero chegar com isso? Desconforte por conta própria antes que o mundo te desconforte. Isso. Antes que o mercado te desconforte. Então, todo bom profissional, ele não gerencia seu tempo baseado na emergência. Mas muitos esperam a emergência para ter clareza. Então, enquanto eles estão bem profissionalmente, eles não inovam. Enquanto a empresa está vendendo, ele não pensa em melhorar. E esse é um problema. Porque a mente só quer funcionar quando tem um gatilho do medo, que é o viés negativo. Por que muitas pessoas não fazem exercício físico? Porque tem a saúde. O cérebro é preguiçoso com tudo aquilo que já existe. Por que muitos casamentos se desfazem, Marcelo? Por quê? Porque o marido não quer gastar energia com aquilo que já é dele. A esposa não quer gastar energia com aquilo que já é dela. Por que é tão bom falar mal dos outros? Por que é uma tentação, uma tendência na vida das pessoas? Porque custa menos energia falar mal de alguém do que gastar energia criando uma história melhor para você. Exato. O nosso cérebro ele tem 2 imperativos biológicos. O primeiro imperativo biológico, que é a programação natural do cérebro, é preserve energia. Seu cérebro não foi feito, em primeiro lugar, para gastar energia. Ele foi feito para preservar. Qual é o comportamento que eu posso fazer que é mais preguiçoso? Até a natureza funciona dessa maneira. Quando uma gota de água está caindo, está descendo uma montanha, por exemplo, ela procura o caminho mais econômico. Sim. Agora, o cérebro, então, primeiro imperativo biológico, preserve energia. Segundo imperativo biológico, só gaste energia se houver uma ameaça. Quando é que a gente está disposto a gastar energia? Quando tem a crise. Exato. Quando o casamento está por um fio. Quando a nossa carreira está com problemas. Opa, agora deixa eu... A concorrência está batendo na porta. Quando a concorrência está batendo, quando vai abrir um concorrente do lado. Todo bom gestor do tempo tem que ir além do primeiro escopo cerebral. Além da primeira sugestão cerebral. Porque a primeira sugestão sempre é a mais preguiçosa. Agora, nós temos um segundo imperativo biológico. Desculpa, nós temos uma segunda fuga psicológica. A primeira é a crise. As pessoas priorizam quando estão em crise, quando estão com medo de perder algo. Segundo imperativo biológico. Segunda fuga psicológica. Prazo. Então, a primeira fuga psicológica é crise, a segunda é prazo. Então, elas acordam e falam, da minha lista, o que está acabando o prazo? Se tem prazo, elas falam, não, deixa isso para lá, estou tranquilo, ainda tem prazo. Quando o prazo se comprime, vem o estresse, a adrenalina, o cortisol, e ela fala, agora eu sei onde eu devo priorizar. Por quê? Porque o prazo deflagrou o hormônio cortisol e a adrenalina. Então, muitas pessoas vivem esperando o prazo se afunilar. Enquanto estão com prazo, procrastinam. Exato. Porque não tem a pressão. Desperdiçando energia em coisas que... No dia a dia, a gente produtivas. gerencia a energia só para gastar naquilo que já existe. Uma outra fuga psicológica é o latest. O que é latest em inglês? O que chegou mais recente. Então, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, Marcelo. O que eu vou fazer? Os últimos pedidos de WhatsApp, os últimos e-mails, as últimas solicitações. Porque quem me pediu de 2 a 3 semanas atrás, eu não dou conta nem do hoje. Eu não dou conta nem do agora. Deixar atrasar o do futuro, eu...
Exatamente. Olha. Eu vou deixar o do passado caladinho, não vou fazer nada. Ninguém reclamou? Exatamente. E eu vou fazer o que está agora acontecendo. Porque se alguma coisa lá de trás foi importante, alguém vai Cobra. cobrar. Que é o que Ameaçar. a gente chama de laudes. É a última fuga psicológica, que é o quê? Laudes é quem está gritando comigo. Quem está nervoso? O homem está bravo. Faz um negócio que o homem está bravo. O homem está nervoso hoje. O cliente está nervoso. Para tudo, faz para esse Minha cliente. batata tá assando. E tem uma categoria no Brasil, Marcelo, que só funciona no laudes. Termina com eiros. Sei. Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, piscineiros. E um dia um participante disse para mim, brasileiros. Só funciona quando tem pressão. É o que a gente chama de superocupação defensiva. Certo. Mas só que Confúcio, filósofo, dizia, cave um poço antes de ter sede. Qual que é o melhor momento para você evoluir como profissional, como vendedor, como empresa? Enquanto você tem a empresa, enquanto você tem uma remuneração, enquanto você tem dignidade. O melhor momento para você cuidar da tua saúde é enquanto você a tem. O melhor momento para você cuidar do teu casamento é enquanto você o tem. Só que o cérebro é preguiçoso em gastar. Por isso que todo bom gestor do tempo vai além da primeira sugestão do cérebro. Ele vai além do primeiro escopo. Ele tem uma mente antecipada. Tá, e como é que a gente sai da superocupação defensiva? Ficar se defendendo da vida. Marcelo, imagine que você precisa levar um objeto da sua casa para o seu trabalho. No outro dia, e você não pode esquecer. Onde você deixaria esse objeto? Então, eu deixaria na minha pasta, né, de trabalho. Para Ótimo. não esquecer. Exatamente. Tem gente que deixaria na porta de casa, do lado do celular. Eu já ouvi gente falando, não, eu deixaria dentro do meu carro. Só que essa pessoa que deixou dentro do carro, um dia um participante disse, no outro dia foi de Uber, estava sendo rodízio em São Paulo. Deixou o objeto lá. Na chave do carro. Por que a gente faz isso? Porque funciona, são gatilhos visuais que a gente cria para nos lembrar do nosso compromisso, dos nossos acordos conosco. Agora que vem o X da questão. Qual é a emoção que surge dentro de você, Marcelo? Quando você cria uma estratégia para não se esquecer de algo, colocando, por exemplo, dentro da sua pasta, o que surge dentro de você? Tranquilidade. Tranquilidade, é esse o ponto. Tranquilidade, paz, segurança, por quê? Porque você já tem um plano para se lembrar desse compromisso. Sim. Onde eu quero chegar? A paz está no plano. Opa, show. Todo bom gestor do tempo tem que ter um plano para o seu dia. Antes da crise. Antes da da crise. dificuldade. Eu não vou gerenciar meu tempo por crise, eu vou gerenciar por plano. Ótimo. O que eu quero que aconteça no meu dia? O que eu quero que seja verdade essa semana sobre os meus projetos? O que eu quero que seja verdade nesse dia sobre os meus projetos? Ele cria um plano, porque mesmo antes de você levar o objeto da sua casa para o seu trabalho, você já está em paz antes mesmo de concluir a tarefa. Então, o grande segredo da gestão do tempo é você ter um plano para o seu ecossistema de tarefas. Tarefas de rotina, tarefas de crescimento, vida pessoal, profissional. Você precisa de um plano. O poder está no plano. A força da sua gestão do tempo está no plano. Agora eu pergunto para as pessoas, qual é o teu plano para vender mais? Qual é o teu plano para crescer? Qual é o teu plano para vender mais na empresa? Fazer os cursos que vão te levar a evoluir nas habilidades, cuidar da tua saúde, cuidar da tua família. E falo, meu plano é isso aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Vamos ver o que Vamos acontece. indo. Deixar a vida Exatamente. levar, a vida leva eu. Esse tipo de gerenciamento, que a gente chama de gerenciamento por fluxo livre, é um gerenciamento muito estressante. Eu vou fazendo e o dia vai se configurando. Não, você já tem que ter uma visão. Antes que você execute o teu dia, tua mente já tem que ter chegado no final do dia. O que tem que acontecer hoje para eu dizer que o dia valeu a pena? E você cria uma lógica para o teu dia, porque se você for deixar no piloto automático, você vai fazer só o que é obrigação, o que tem ameaça, e depois você vai para coisas prazerosas que têm pouco fruto. Professor, sensacional essa mensagem. Inclusive, nas aulas, a gente tem esse conteúdo seu, e isso é o que me faz eu ter a minha vida profissional, pessoal e espiritual organizada. Porque você fala nas nossas aulas, professor, que até o sem fazer nada tem que estar no plano, né? Exatamente. No momento ósseo. Até a espontaneidade. Espontaneidade, não é? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, professor, a gente pensa assim, não, o plano é só ação, né? Mas não. O cérebro também precisa daquele momento também, relax, né? Para descansar, para deixar, para contemplativo, né, professor? Porque isso também faz parte do desenvolvimento e da tranquilidade, da paz, para você gerenciar toda a sua vida profissional, pessoal e espiritual, né, professor? Exatamente. Nós somos um ser multifacetado.
Você não é só vida profissional. Você não pode ser produtivo só na vida profissional, mas você também não pode ser improdutivo lá. Você não pode ser improdutivo na tua vida profissional e ser produtivo na tua vida pessoal. Por quê? Porque você é um ser multifacetado. Você se expressa porções de você em vários aspectos. Profissional, fé, trabalho, família. Então, você tem que dar vazão a todos esses aspectos para que você tenha força. Há alguns anos atrás, Marcelo, eu contratei um personal trainer. E eu falei para ele, Cristiano, eu quero que você faça um trabalho comigo só braço, abdômen e peitoral, que eu odeio malhar a perna. E ele me respondeu algo que eu nunca me esqueci. Ele falou, Rafael, você tem que ter força global. Se você não malhar certo cada aspecto do seu corpo, cada membro ali que segura o esqueleto, você vai ter um elo mais fraco na corrente, que vai gerar uma lesão e vai parar todo o teu corpo. Porque se você tiver uma lesão no pé, no joelho, enfim, você não vai conseguir nem fazer exercício. Se você tiver uma lesão no lombar, então você precisa de força global. E eu peguei aquilo como metáfora para a vida. A produtividade tem a ver com a força global que você tem em todos os aspectos da sua vida. Exato. Você precisa ter força na tua espiritualidade, equilíbrio. Na tua fé. Equilíbrio. Você precisa ter força no teu casamento, no seu relacionamento conjugal. Você precisa ter força na tua carreira, no teu autodesenvolvimento. Quando você não tem força em algum aspecto, você começa a não viver o momento presente. Não vai desfrutar. Exatamente. Se você é produtivo no trabalho, mas não é produtivo na tua vida familiar, você está trabalhando pensando nos problemas familiares. Então você desconecta espaço geográfico e mente. Sua mente está no lugar, meus problemas de casa, sendo que você geograficamente está no trabalho. Mas se você também é improdutivo no trabalho e é produtivo em casa, você está em casa pensando nas coisas do trabalho. Nossa, eu posso ser mandado embora, não vou conseguir cuidar da minha família. Então a produtividade, ela precisa ser global. Você precisa dar a porção certa de tempo para cada área da tua vida. Que bom. Professor, é por isso que é tão difícil, minha audiência, a gente dominar o tempo sem ter um mentor junto com a gente. E o professor Rafael, ele pega na mão da gente, porque quem é seu aluno vira seu amigo. E é verdade, professor, porque o fato é que você está aqui conosco no podcast. Então, o professor Rafael, ele entrega esse conteúdo e também nos ensina a usar esse conteúdo na nossa vida pessoal, profissional e espiritual. Professor, por que nos sentimos pouca vontade de fazer as coisas que nos levam à evolução, ao crescimento? Por que essa preguiça? Ou por que a gente olha tanto para essa dificuldade e a gente não quer evoluir? Aonde que a gente erra? Ou o que a gente tem que fazer para superar essa dificuldade? Que todo ser humano tem, não é questão de ser, né, o brasileiro, ou de qualquer país, ou de estado, não, né? Isso é uma característica do ser humano, né, professor? Exatamente. Lembrando dos dois imperativos biológicos. Primeiro, preserve a energia. Segundo, só gaste energia se houver uma ameaça. As tarefas mais importantes que nós temos que realizar, Marcelo, elas são tarefas que demandam muita energia. Para você cuidar do seu corpo, que é uma das tarefas mais importantes da sua vida, vai demandar energia. Para você cuidar da tua fé, da tua espiritualidade, vai demandar energia. Para você estudar, vai demandar energia. Crescer, pensar, criar um plano, vai demandar energia. Então, todo comportamento que gasta energia, ele tem uma primeira resistência do cérebro. Então, olha só que interessante. Uma tarefa operacional, ela custa para o seu cérebro 15 watts no impulso elétrico. Eu adoro essa Quando você vai fazer uma tarefa básica do dia a dia, vou preencher um relatório, vou emitir uma nota fiscal, que é uma tarefa que exige pouca cognição intelectual, você tem um impulso elétrico no cérebro ali que gasta 50 watts de energia. Quando você vai aprender algo, por exemplo, assistir esse podcast, você tem um gasto de 60 watts de energia. Uau! É 4 vezes mais do que uma tarefa operacional. O cérebro Por isso vai o cérebro, ele segurar. prefere, em vez de assistir um podcast, ele prefere assistir um seriado. Porque é lógico, para quem não é produtivo. Quem é produtivo, ele se lança no gasto de energia. Não é fácil para ele lidar com essa hora do podcast, mas ele enfrenta porque ele sabe que vai ter o conteúdo para ele, Exatamente. Ele vai sabe levar que ele é de no nível. gasto de energia que tem a prosperidade da família dele, a prosperidade da vida dele. Então, aprender algo novo gasta 60 watts de energia no impulso elétrico no cérebro. O cérebro fica mandando descarga elétrica no neurônio, uma descarga elétrica mais intensa do que a de 15 watts de uma tarefa operacional, do que emitir uma nota fiscal. Dá trabalho aprender, não é tão simples, mas é bom. Depois você acostuma com isso. Agora, uma tarefa altamente intelectual, como, por exemplo, eu preciso aumentar 50% a venda desse produto, eu preciso melhorar
a minha argumentação com relação a esse produto? Como é que eu posso criar um script de reversão de objeção desse produto? Ou como é que eu posso melhorar a renda da minha família? Eu preciso de ideias. Um pensamento altamente cognitivo tem um gasto de energia no impulso elétrico de 150 watts no cérebro. Uau. Ou seja, é 10 vezes mais do que uma tarefa operacional. Uau. E aí, o cérebro ele tende a ir decaindo de humor conforme o gasto de energia. Então, 150 watts é mais mal-humorado do que 15 watts. Todo bom gestor do tempo aprendeu a lidar com esse gasto de energia. Detalhe que é inconsciente, né, professor? Por isso que... Você não percebe que se está te sabotando, né? Exatamente. Por isso que todo bom gestor do tempo, Marcelo, ele precisa gerenciar duas coisas na vida dele. Tempo e energia. Ele não gerencia só tempo. Ele gerencia a energia que o corpo produz para dar suporte às tarefas que gastam mais energia. Então, eu preciso que o meu corpo seja uma indústria produtora de vitalidade e energia para eu conseguir priorizar as tarefas mais intelectuais, para eu poder priorizar a atividade física. Muitas pessoas, nós somos 900 alunos online na Times School atualmente ativos, e muitos alunos falam, cara, eu chego em casa, eu estou esgotado, eu só consigo ir para o sofá e fazer uma coisa ou outra para as crianças. Mais nada. Eu não tenho energia. E não é a questão, vai lá e malha. Não, você tem que, seu corpo, produzir energia. Não é só vai lá e faz o curso que você fez inscrição. O teu corpo tem que estar produzindo energia. Como é que você produz energia? Sono de qualidade. Se você não tem 7 a 8 horas de sono, você não consegue entrar nas 4 fases do sono, que é o sono REM, até o sono REM. É o sono REM que faz todo o equilíbrio metabólico do seu corpo e limpa a adenosina, que é o hormônio do cansaço. Certo. Então, quando você dorme apropriadamente, seu corpo se regula, entra a faxina no corpo, limpa a adenosina, no outro dia você está potencializado com energia e força cognitiva. Se você dorme 6 horas para baixo, você não tem essa limpeza apropriada, no outro dia você acorda, tem adenosina, e aí vai ter adenosina ainda que você vai acumular no próprio dia. E quando você tem pouca energia, você tem pensamentos mais difusos, você tem cansaço, irritabilidade. Sabia, Marcelo, que no Brasil tem em torno de 5.500 cidades. Metade só tem 2.000 habitantes. Sim. E mesmo que essas cidades queiram crescer, nunca vão crescer. Por que elas não vão crescer mesmo querendo? Porque não chega energia elétrica lá para dar suporte a indústrias. Puxa. Então, nenhuma indústria vai para lá. Então, vão ficar pequenas o resto da vida, porque é a indústria que puxa. Condenadas a ficar pequenas. Da mesma forma, assim, são muitas pessoas. Por que elas não crescem, não avançam? Porque não tem matriz energética, o corpo não tem energia para dar vazão a tantos projetos. Então, não adianta você querer crescer, ser produtivo, se seu corpo não coopera com você. Sono de qualidade gera energia. Exercício físico. Alimentação, exercício físico, hobby, fé, tudo isso produz energia para você ser produtivo, porque o produtivo gasta mais energia do que o improdutivo. Ser improdutivo gasta menos energia. Só que aonde você gasta energia que estão os pastos verdejantes, que estão o próximo resultado, que está a felicidade, que está a alegria longa, que está o desfrute da vida. Então, todo bom gestor do tempo não deve gerenciar só o tempo, mas deve gerenciar a energia, para que quando ele precise priorizar uma atividade que gasta energia, o corpo está alimentando ele. E às vezes, né, professor, a gente pensa que o capim do vizinho ele é mais verde. Quer dizer, o professor Rafael, ele estudou a gestão do tempo, ele é um dos maiores experts de gestão de tempo do Brasil. Então, você é uma pessoa abençoada, esquece que você estudou, né, a sua dedicação no conteúdo, né, para você ter todo esse conhecimento, praticar, porque você dá palestra em todo o Brasil, né? Então, a gente pensa que é fácil seguir esse padrão, né, professor? Mas ele é construído, né, professor? Igual uma parede de tijolo. É tijolo por tijolo. Não é aquele negócio de você pegar uma tarefa e já fazer, executar ela no bate-pronto, né? Como é que é aquela lição que você deu para nós, que é fazer uma tarefa grande em partes menores, até você conseguir fazer o todo? Ótimo. Porque se olhar do bate-pronto, a gente tem a tendência, né, o cérebro, né, já segura, né? Falou, olha, você não vai gastar muita energia, você não vai dar conta, né? O nosso cérebro, ele lida muito mal, o nosso cérebro lida muito mal com aquilo que é complexo, que dá trabalho, que gasta muita energia, que é chato e que tem risco de não dar certo. Principalmente risco social. Se tiver algum desses aspectos ou mais de um, você vai ter uma resistência cerebral inicial. Então, quando você olha uma coisa que é abstrata, eu gostaria de, vamos dizer, lançar um infoproduto.
é difícil, é complicado, é chato, dá trabalho e ainda pode ter risco de não dar certo. Então, o cérebro ele pula para outra atividade, ele tem um comportamento de fuga. Então, como é que você silencia o cérebro em relação a coisas grandes que às vezes queimam na sua natureza autêntica? Eu chamo de lei do reducionismo. O que é a lei do reducionismo? É você sonhar grande e executar pequeno. Existe uma região do cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala aqui, gente. Tem gente que fala, eu arranquei minhas amígdalas. Eu sempre ouvi assim. Aí isso é tonsilas palatinas. Você fala, eu arranquei minha amígdala, arrancou o cérebro. A amígdala é uma região do cérebro responsável por luta e fuga. Todas as vezes que você vê um alvo muito grande, complexo, demorado, difícil, que dá trabalho, ainda pode ter rejeição social, sua amígdala ela é ativada, luta e fuga, foge disso. E ela te dá uma outra opção de outra tarefa mais previsível. Então, como é que você silencia a amígdala? Dando um pequeno movimento para você. A amígdala fala, esse pequeno movimento é fácil, é rápido, não dá trabalho e não tem risco. Só dessa vez, de viu? ser, Só essa exatamente, vez, é só essa só te vez. libera isso aí, não passa desse... Então, nós precisamos aprender a trabalhar com o nosso cérebro, a nosso favor, que é o que a gente chama de tarefa de borda. Pensa numa piscina grande. A tarefa de borda é o próximo movimento em direção ao todo, a completar a piscina. Eu estava fazendo uma mentoria com um advogado um advogado no ramo de direito tributário e ele tirou tudo da cabeça. Ele falou, nossa, eu estou sobrecarregado. Eu falei, vamos primeiro verificar tudo que tem no seu ecossistema de compromisso. Tiramos tudo da cabeça, que é um dos passos que a gente ensina na Times School. Uma das coisas que ele anotou é fazer mestrado. Eu falei, por que você não faz? Ele falou, porque eu não tenho tempo. Está corrido demais. Todas as vezes que o cérebro se sente perdido, ele já gasta energia demais para manter a rotina e você pensa em colocar outra atividade que vai se somar energeticamente aquilo que já se gasta de energia, o cérebro fala, não dá, não tem energia suficiente, some disso aqui. É demorado, dá trabalho, não tem recompensa imediata, pode ser que não dê certo, pode ser que machuque o teu equilíbrio de vida. Certo. Aí eu falei, vamos lá, você tem que fazer o mestrado? Ele falou, cara, eu preciso, faz 5 anos que eu enrolo nisso. Eu falei, qual que é o próximo movimento de borda? A tarefa de borda é menor, o menor movimento. Vamos trabalhar com a lei do reducionismo, vamos diminuir a distância psicológica. Não pensa no mestrado, pensa... Menos gasto de energia. Exatamente, num movimento mínimo. Em direção ao todo. Vamos diminuir a energia de ativação disso. Ele parou, pensou, depois de 1 minuto ele falou, o primeiro movimento é pesquisar na internet onde tem mestrado em direito tributário. Eu falei, pronto. É só isso. Agora vamos criar uma programação. Por que uma programação? Porque um o quê sem um quando é um nunca. Vamos colocar um quando para esse o quê? Repete. Um o quê sem um quando é um nunca. O quê? Preciso pesquisar na internet onde tem mestrado em direito tributário. O quê? Agora coloca um quando. Senão ele não vai fazer Exatamente. nunca. Executar nunca. Vou fazer amanhã 10 horas da manhã. Com um quando. Exato. Pronto. Botou e aí ele falou, compromisso. nossa, eu estou até mais tranquilo. Isso é fácil. Eu falei, pronto. O que é o impossível, Marcelo? É a soma de pequenas ações fáceis e possíveis. Pega o impossível, fatia em ações que gastam muito pouca energia. Que chave, E hein? vá, porque movimento gera movimento. É a lei de Newton. Qual que é a lei da física de Newton? Um objeto em movimento vai permanecer em movimento, a não ser que alguma coisa que o impeça. Mas também diz lá na segunda lei que o objeto parado vai permanecer na inércia, a não ser que ele saia. Então, em vez de você pensar no todo, pensa na tarefa de borda. Isso é tão interessante que até para casamento isso dá certo. É muito comum, os casamentos, eu e minha esposa temos um trabalho voluntário na instituição religiosa que a gente participa com casais, e um dia eu apliquei essa técnica no meu próprio casamento. Estava naquele dia estranho, melancólico, eu para lá, ela para cá, uma pequena discussão, e eu passava, ela passava de um canto, cada um no seu canto, e veio um pensamento na minha cabeça. Poxa, eu podia melhorar meu casamento hoje. Mas melhorar casamento é tão difícil, dá tanto trabalho, é tão complicado. Aí eu reduzi, lei do reducionismo. Não preciso melhorar o meu casamento, eu preciso só ir lá e dar um abraço nela. Só que ainda meu cérebro falou, não, ainda é difícil. Vai que você abraça ela, ela te rejeita. Vai dizer que ela Você fica não vai fria, gostar, vai que ela você fica vai- um espantalho. Aí eu reduzi mais ainda. Falei, então eu vou passar por ela e vou falar que a amo. Aí o cérebro falou, tá, mas ainda é meio difícil. Aí eu falei, e se eu passar e falar que a amo e não olhar para ela, só passar reto? Aí o cérebro falou, tá fácil. Tá liberado. Faz isso. Libera É energia. rápido, é fácil, tem pouco possibilidade de rejeição, passa reto. Eu passei, nem olhei para ela, falei, te amo. Bateu nela e ela falou, eu também. A minha tarefa de borda gerou uma tarefa de borda nela. Ou seja, um movimento gerou um movimento. Aí eu fui pro segundo movimento. Eu parei e falei,
você é especial pra mim. Ela, você que é pra mim. Eu, opa. Aquilo foi gerando um estado emocional de flow. Primeiro tarefa de bode, chegou na segunda, reverberou e eu falei, eu vou te fazer feliz. Ela olhou pra mim e falou, eu que vou te fazer feliz. Olha, que coisa Aí a gente legal. continuou elogiando, mas depois abraçou e de repente aquele ambiente se quebrou com um pequeno movimento. Primeiro passo. Um pequeno movimento. Então, para tudo na vida, qual é teu alvo? Eu quero me tornar um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Eu quero me tornar um vendedor de valor. Qual é o próximo movimento? Pode ser que o próximo movimento seja ouvir 5 minutos do podcast do Marcelo. Aí você começa um movimento. E movimento gera movimento. Então, todo mundo que chegou ao topo começou com movimentos que eu chamo isso de... Tem um termo que eu utilizo que é o silêncio de pequenas ações. O silêncio de pequenas ações que vão se somando e, de repente, aquela soma vai criando uma matriz que gera depois impacto. Certo? Então, pequenas ações que isoladas parece que não vão dar em lugar nenhum com tarefas de borda, você vai chegar lá. Então, eu digo para todo mundo, em gestão do tempo, você não precisa ter pressa, você só precisa ter ritmo. Show. A vida é uma questão de ritmo, não é uma questão de pressa. Professor, e também comemorar as pequenas vitórias, né? Eu gosto muito quando você fala isso, porque a gente tem aquela impressão de que, não, quando eu conseguir ser o melhor vendedor da minha empresa, ou ser o melhor empresário, é que eu vou me dar o luxo, né? Ou o prazer de comemorar. Tá errado, né? Tem que comemorar a cada sinal de vitória, né? A cada passo, a cada situação de vitória, tem que ter uma recompensa, né? Uma alegria pessoal, né? Em equipe também, né? O que gera estresse? É o sentimento de que você se recompensa muito fazendo pouco. Porque se você se recompensar muito, sendo que você fez muito, há a legitimidade da recompensa. Então, o nosso cérebro, todos os dias quando a gente acorda, ele busca 4 tipos de neurotransmissor. Dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina. Ele fala, onde é que estão esses neurotransmissores? Quais comportamentos que eu vou executar para ter esses neurotransmissores? Então, o cérebro vai em busca de prazer. Certo. E ele quer prazer gastando pouca energia. Só que você tem que disciplinar teu cérebro. E prazer imediato, né? Exatamente. Ele não quer plantar hoje para colher daqui um mês, 2, não. Todo procrastinador é viciado em recompensa Esse é o assunto. imediata. Esse é o assunto agora. Todo procrastinador. Vamos aprofundar nesse assunto, professor. O que é a procrastinação e como que a gente deve fazer para vencê-la? Procrastinação vem do latim procrastinare ou procrastinatos, que significa deixar para além do amanhã. Então, o procrastinador ele não deixa para amanhã, ele deixa para além do amanhã. Pior do que deixar para amanhã. Ele vai além do prazo da razoabilidade, porque acontece de deixar para amanhã algumas coisas, acontece. Faz parte. Às vezes o seu filho ficou doente, você teve que levar ele no médico, algumas coisas teve que atrasar, ou às vezes chegou uma urgência de um cliente. Agora, deixar para além do amanhã significa que você foi além do prazo da razoabilidade. Procrastinação também vem do grego acrásia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Certo. Você julga, eu devo fazer isso, eu devo fazer atividade física, eu devo ler mais. Você fez um compromisso com você mesmo. Mas você vai contra aquilo que a tua consciência está te pedindo para fazer. Que coisa. Você não está se auto-executando. Que coisa. E aí, eu digo sempre que a procrastinação é o primeiro passo para a necessidade no futuro. A procrastinação é o maior devorador de sonhos que existe. Por quê? Porque você não está se auto-executando. Aí você me pergunta, Marcelo, como é que alguém pode ir contra aquilo que ele sabe que deve fazer? Olha só, é tudo uma questão de entender como funcionam as suas emoções. Quando você olha para uma tarefa que ela é difícil, que ela é chata, que ela é complexa, dá trabalho, que tem risco de não dar certo, risco social, você tem uma perda temporária do humor. Você perde o equilíbrio do humor. Você perde o nível do seu humor imediatamente. Você tem uma perda do bem-estar. Essa tarefa... Isso agora não. Seu cérebro reconhece isso. E seu cérebro é igual aqueles meninos criados por vó que mima. Tomara que você seja um menino criado com vó que foi, te disciplinou. Seu cérebro quer que você viva feliz o tempo inteiro. Não. Sempre sendo agraciado. Essa tarefa, não, meu filho. Não, ela é difícil, ela é chata. Peraí, vamos arrumar uma coisa legal para você. Aí o cérebro imediatamente abre um monte de possibilidades. De outras tarefas mais rápidas, mais fáceis, mais agradáveis e que você tem que fazer mesmo. E aí, só de pensar nisso, você recupera o humor. Nossa, eu tenho que emitir uma nota fiscal. E você vai feliz com humor.
não só restaurado, você recupera e ainda passa do humor anterior, o alto astral, e deixa a tarefa mal-humorada. Você vai feliz. Só que aquele positivo, aquele bom humor é um falso positivo. Ele não tem durabilidade. Com o tempo, no próprio dia, ou na própria semana, ou no próprio mês, você vai perdendo aquele bom humor por você ter fugir da tarefa que você devia ter feito. Você começa a ficar no humor neutro e, de repente, você volta tendo culpa. Você volta tendo culpa, que é o que a gente chama de eu não efeito presto, eu não tenho disciplina. Aí vem aquele julgamento, né, de si mesmo, que você mesmo é o primeiro a se detonar. Aí a autoestima cai, vai a quase zero, né, professor? E aí a pessoa vira um vitimista, né? Não é por aí o caminho? É o que a gente desastre? chama de efeito Emmett. Perfeito. O que é o efeito Emmett? O nosso cérebro gasta mais tempo e energia pensando naquilo que não fez do que o tempo e energia que a gente teria gasto fazendo a própria atividade. Vê mais o copo vazio do que o copo cheio. Você pensa 50 vezes em uma tarefa que você não fez, gastando energia produzindo culpa, horas pensando naquilo, do que os minutos que você gastaria fazendo a própria atividade. Mas isso, o cérebro inconsciente é que te leva para esse mundo, né, professor? Viés negativo. Não é que a gente busca ser assim, ou porque o nosso temperamento é assim, não, né? Se você deixar o ser humano. cérebro no piloto automático e não entender como ele funciona, ele vai estar no comando da sua vida, gerenciando o teu tempo no estado primitivo. No estado primitivo é onde tem produtividade. É no estado primitivo... Conservar energia. Conservar energia, fazer o mínimo. Eu vou fazer o mínimo para não ter problema. Eu vou fazer o mínimo para não ser mandado embora. É por isso que ser um bom profissional, um vendedor de valor, você vai ter que gastar energia. Vai ter que arriscar. Exatamente. Aí é o momento que muitos vendedores ficam até chateados. Pô, tô lutando aqui, tô fazendo os cursos, e aquele vendedor que não é tão bom ganha o mesmo tanto que eu, e ele gasta menos energia. Não vou gastar tanta energia, não. Eu vou gastar energia igual a ele. Não tô ganhando nada mais em gastar energia. E ele não entendeu que todo resultado que vale a pena nessa vida, ele é tardio. São meses, anos plantando, você gastando mais energia do que o outro. Todo resultado que vale a pena nessa vida passa pelo vale da decepção. Você está gastando muita energia, mas não está tendo resultado. Passa pelo vale da desilusão. Você está gastando muita energia, mas ainda não tem colheita. Mas quando tem um resultado, o que é o resultado? É o juros composto em cima da semeadura que você fez no passado. Uau, que show! Que show. O que é a realização financeira? É o juros composto de milhares de ações que você fez gastando energia no silêncio e agora se tornando realidade. O desfrute. Exatamente. Por isso que todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Ele quer ser feliz agora. Ele quer recompensa agora. Ele quer... Só que o nosso cérebro ele tem algo que se chama desconto hiperbólico. O que é desconto hiperbólico? O hoje, para o cérebro, é real. O amanhã é abstrato. E quanto mais longe é esse amanhã, mais abstrato, mais ele quer deixar. Toda pessoa que gerencia mau tempo, ele tem miopia temporal. Ele pensa no agora. Ele quer ser feliz hoje. Ele não quer construir nada para o futuro. E tá achando que tá fazendo a escolha certa, né, professor? Exatamente. Ele quer tirar o máximo do dia. Então, ele vive o agora. Só que todo bom gestor do tempo, ele projeta uma imagem muito clara no futuro. Faz um plano. Exatamente. Ele constrói algo visualizando a vida no futuro. Então, a mente dele já chegou no futuro e executa no presente. Só que você não precisa fazer nenhum movimento radical, você só precisa ter ritmo. Exato. Você não precisa fazer movimentos drásticos, você só precisa ter ritmo. E assim você vai construindo o que você quer. Por isso que a procrastinação, todo procrastinador, eu brinco que ele é um bobo alegre. Todo procrastinador, ele é um bobo alegre porque ele foge da tarefa mal-humorada para ir para bem-humorada. Então, ele fica feliz. O tempo todo ele tá feliz. A minha esposa falava que o único momento que ela ficava feliz em colocar roupa para estender no varal era quando antes ela pensava em malhar. Quer dizer, uma tarefa mais difícil. Nossa, eu tenho que malhar. Não, então... Eu vou estender roupa. Que é importante, Que mas... é importante, que tem que fazer, mas não vai gerar o impacto que ela quer. Ela tem que lavar a roupa, mas ela tem que fazer atividade física. Exato. Ela tem que estender, mas ela tem que fazer atividade física também. E aí entra... Todo bom gestor do tempo, Marcelo, ele tem que aprender a entrar nesse gosto amargo da produtividade. Isso que eu ia falar, do hibisco. Do chá de hibisco. Que é amargo na raiz e doce no fruto. no fruto. Aumentar você faz, que eu acho super interessante, que tem tudo a ver, né? Muitas pessoas não prosperam na vida, muitos vendedores não prosperam, porque eles são viciados em felicidade. Eles confundem felicidade com prazer.
O vício em prazer leva a uma doença chamada anedonia. Uhum. O que é anedonia? Você é tão viciado em bem-estar que você não consegue lidar com coisas que são legítimas na vida, que às vezes são um pouco menos prazerosas, Certo. mas levam você a ter um futuro com bem-estar e levam você a situações prazerosas em alguns momentos do seu dia, da sua semana. Uhum. Então, todo bom gestor do tempo, ele olha para uma tarefa que ela é complexa, chata, demorada, vai dar trabalho, ele tem uma perda do humor. Certo. Ele reconhece essa perda do humor. Só que em vez dele fugir para as tarefas que o cérebro mostra agora, não, tem tarefas mais bem-humoradas, ele entra nesse mau humor. Entendi. Ele expande o mau humor. Ele entra nessa caverna. Ele entra nessa caverna. Porque ele sabe que é ali que está a prosperidade na vida dele. Uhum. E depois que ele entra nessa caverna, nesse mau humor, ele vai fazendo atividade, mesmo com a perda do humor, aquela atividade vai sendo restaurando Virando o jogo. o humor, exatamente. Ele volta pro neutro e no final do dia ele tem Ah. todo um bem-estar por ter feito isso. E aí você pode Aham. ver até que nas escrituras, eu estava lendo Gênesis 1 Uhum. esses dias, e diz que Deus tinha uma lista de tarefas. Uhum. E o que Deus falava todos os dias quando ele criava as coisas? Porque ele criou tudo em 6 dias. O que ele falava normalmente depois de concluir a lista de tarefas E eis dele? que isso era bom. E viu Deus que era bom. Uhum. Então Deus executava as coisas do dia, olhava e falava, Uau! nossa, eu fui produtivo. Uhum. Né? Foi bom o que eu fiz. Ficou maravilhoso. Então, o desfrute ele é uma recompensa pós-execução de tarefas. Não o contrário. Exatamente. O desfrute é uma recompensa de um dia bem executado. Eu olho o que eu fiz e fico feliz. Eu estou moído no corpo, mas eu estou feliz e alegre na alma e no espírito pelo que eu fiz. E aí, nesse momento, eu posso dar as recompensas do corpo. Uhum. Eu posso ter uma alimentação agradável, eu posso assistir meu Netflix. Porque E eu faz tô- parte, né? porque eu tô com saldo. sim. Não tem problema, o desfrute é recompensa. Agora, o que gera estresse? Eu tô me pagando muito por fazer muito pouco. Uhum. Então, as pessoas querem ter desfrute sem primeiro pagar o Exato. preço do desfrute. Então, o desfrute ele é recompensa. Ele não é direito. Eu tenho o direito de desfrutar. Não, você tem. Você tem a oportunidade de desfrutar se você for produtivo no teu dia. Só que o dia é como você falou, Marcelo. Eu faço a metáfora, todos os dias eu tomo chá de hibisco. Uhum. Eu gosto mais dessa O chá de metáfora. hibisco é um dos chás mais amargos que existem. Uhum. Só que eu estudei tanto sobre chá de hibisco que eu sei o bem que ele vai me fazer no dia e depois do final do dia. Uhum. Então, eu tomo aquele chá e ele é amargo, mas ele gera um fruto, um bem-estar muito bom na minha vida. Uhum. Depois que eu tomo ou durante o Ajuda processo. coração. Coração, ajuda... bem-estar, limpeza de adenosina, ele é diurético, ele emagrece, ele tem uma série, ele é o chá do coração, melhora, dilata ali as artérias para fluir melhor o sangue, você tem mais força, energia, vitalidade. Produtividade é igual chá de hibisco, é amarga na raiz, mas o fruto é doce. Então, o nosso problema é que a gente quer ser feliz o tempo inteiro, a gente Exato. quer engajar nossas emoções, mas muitas vezes, se não a maioria das vezes, a sua melhor decisão sobre o que priorizar vai ser paradoxar o seu bem-estar imediato. Uhum. No momento vai doer. É. No momento vai estar numa fase assim, né, difícil. Né? Exatamente. A melhor Mas olha para o decisão, futuro. a melhor decisão sobre o que fazer agora vai ser antagônica àquilo que você realmente queria fazer. Então, Vocês entenderam, gente? Que maravilha essa mensagem, esse conteúdo do professor Rafael. Se você quer ser um ótimo vendedor de valor, você tem que estudar, você tem que dedicar. Por quê? Porque você vai estar dentro da loja fazendo uma apresentação de produto para o seu cliente, que está interligado com quem? Com a internet, que é a nossa ameaça hoje. Se você não souber usar a seu favor, né, professor? A internet hoje ela vai tirar, essa semana agora estão falando no chat GPT, que está na versão 3, foi lançado em 2018, e agora está para ser lançada a versão 4, que vai ser um YouTube, professor, de uma inteligência artificial. Você vai buscar lá todo o conteúdo que quiser e ele vai te ajudar. A inteligência artificial vai te ajudar a construir qualquer assunto, qualquer ideia que você tiver de busca pela internet. Então, esse site daqui a pouco vai ajudar os e-commerce a vender mais produto de calçado, que é o que eu represento e que os meus colegas também vendem para os calçadistas de todo o Brasil. Então, para você ser um vendedor de valor, você tem que se dedicar a conhecer aquilo que você vende. Isso vai doer, isso vai levar tempo, isso vai ter que o lojista separar 1 hora na loja, antes de abrir a loja, para oferecer para a sua equipe esse treinamento, e não só de produto, professor Rafael,
É também técnicas de atendimento, é técnicas de venda, é técnicas de como superar objeções, técnicas de fechamento, professor. Hoje você chega numa loja, pergunta para um gerente de equipe, né, um líder de equipe na loja, você fala para ele sobre fechamento, ele não sabe, né? Então, deixa aquela conversa, né, a negociação lá com o lojista correr. E existem métodos, né, professor? Existem processos, né? Como a gente fala da gestão do tempo, que o professor Rafael nos ensina isso na escola Time School, existe processo, existe método para chegar nesse nível, né, professor? Não vai chegar a 100%, né, professor? Você mesmo, com toda a sua autoridade no assunto, você também tem a sua dificuldade e você também fica em alerta para não deixar de gerenciar o seu tempo. Mas isso, gente, é um tijolinho a cada dia. É uma construção diária, é ter a frequência que o professor Rafael falou. Então, todos nós, né, professor, podemos chegar nesse conhecimento, né, de ter a informação da gestão do tempo e também ter a sabedoria de executar essa gestão do tempo na nossa vida. Que aí a gente vai ter uma vida mais leve, né, professor? Aí a gente vai poder entrar no desfrute, né? Exatamente. E o que é interessante, até baseado no que você falou, é que as pessoas mais produtivas, Marcelo, normalmente elas têm um sentimento de improdutividade. Porque ela quer... Porque ela está se desafiando. Sim, ela quer sempre crescer. E quem está na zona de conforto não tem dor com relação ao tempo. Tá tudo bem. Só que, em vez de você viver com esse sentimento de improdutividade, lá na Times School nós mostramos 5 níveis de gestão do tempo. Faixa branca, azul, laranja, marrom e preta. Que são níveis de domínio de repertório de gestão do tempo. Muitas vezes você está numa faixa azul, que é uma faixa intermediária de gestão do tempo. Você faz uma listinha de tarefas, você coloca um urgente importante, bacana. Mas, às vezes, aquilo que você enfrenta no seu dia a dia exigiria que você fosse um faixa laranja, pelo menos. Então, tem muita gente tomando ipom todos os dias porque está numa graduação inferior àquilo que a rotina dela exige. Então, imagine um faixa azul entrando num campeonato, de repente entra um faixa marrom. O faixa azul vai ficar inseguro e o faixa marrom... Opa, confiante. esse aí vai ser tranquilo. Exatamente. Por que o faixa azul tá inseguro? Porque ele domina menos repertório do que o faixa marrom. Agora o faixa marrom ganha do faixa azul, vai para a próxima luta, pega um faixa preta. Agora inverteu-se o que cada um está sentindo. Faixa marrom está inseguro, faixa preta está seguro. Então, a segurança é um sentimento que você tem quando você domina repertório de gestão do tempo. Então, quanto maior é o seu repertório de gestão do tempo, mais você tem confiança para enfrentar a tua rotina. Se você está com a rotina muito complexa, com uma gestão do tempo muito simplória, você vai ter esse sentimento de ansiedade constante. E é por isso que eu falo, Marcelo, em vez de reclamar que tem muitas coisas para fazer, aprenda a subir de nível. Conquistas produzem tarefas. Opa. Qualquer pessoa que tem conquistas na vida vai ter mais coisas para fazer. Claro. Você casa, é uma conquista, uma família, vai ter mais tarefas. Depois vem Você filhos. tem filhos, é uma conquista, Opa. tarefas. Você tem uma fé, é uma conquista, tarefas. Você quer cuidar do teu corpo, é uma conquista, mais tarefas. Quer honrar seus pais na velhice, é uma conquista, vai exigir tarefas. Quer se autocuidar? Então, assim, conquistas exigem muitas tarefas. Então, no lugar da gente reclamar, porque esses pontos produtores de tarefas geram um volume enorme de demandas. Em vez de reclamar que tem muita coisa para fazer, aprenda a subir de nível, evolua na tua gestão do tempo. E se você coloca, né, o professor Rafael, as suas atividades do dia, e você fizer assim, uma listagem básica de onde você está gastando a sua energia, não vai ser difícil, professor, achar tempo para ler um bom livro, para estudar um conteúdo bacana, para se dedicar à Time School, para ser um aluno, como eu sou. Gente, eu tenho 52 anos, com essa carinha de 40, né? Eu ia falar 30, mas é demais. De 40 anos. Tenho 52 anos e sou aluno da Time School. Quer dizer, professor, mas eu, Marcelo, né, um representante, 26 anos, representante da Ferracina em Goiás, Brasília e Tocantins, sabe de tudo, né, professor? Já tem resultados, já tem troféus. Não é bem assim. Eu preciso de um profissional, eu preciso de um método, eu preciso de um passo a passo para me ajudar nessa jornada, que não é fácil, né, professor? Nós não estamos vendendo aqui e nem informando, vendendo não, informando facilidade, né? Há só alguns que conseguem ser gestores do seu tempo, comandar, dirigir o seu cérebro inconsciente. Não,
Esse caminho é difícil. Nós não estamos falando aqui que é fácil, mas precisamos ter um mentor com a gente. Professor Rafael, eu sou muito grato ao seu conteúdo, né? Eu sou grato à Time School pelos ensinamentos que a gente tem segunda, quarta e sexta, no mínimo, às 6h25 da manhã. Que, professor, eu gostaria de estar dormindo. Vou ser sincero. Mas, gente, é igual o chá de hibisco. Naquelas 6h25, 6h15, quando eu acordo, 6 horas, eu penso assim, gente, eu vou ficar 1 hora com o professor, mas vai valer a pena. Quando eu vejo o resultado, depois das aulas, gente, aquela sensação de que você tira aquele jornal da tarde que você assiste, que é só notícia ruim, professor. Matou um caiu da ponte por causa da chuva, a inundação levou. Quer dizer, são tragédias que isso vai ficando na mente da gente, né, professor Rafael? E depois vai te refletir no seu humor para você fazer o que tem que ser feito e o que depende de você. Não é da política, não é do político, não é da crise, né, de guerras mundiais. Não. A sua vida ela depende de você. Né, professor Rafael? Então, eu costumo dizer, professor Rafael, que é uma atividade que ela é intransferível. A sua vida depende de você. A sua vida profissional, pessoal e espiritual depende de você. Não adianta eu culpar o cônjuge, a economia, não. Então, na Time School, professor, eu estou fazendo esse merchan aqui, mas é ingratidão, nós não combinamos isso. Eu sou muito feliz, gente, por ter esse direcionamento do professor Rafael, né, de eu poder conhecer o método, as técnicas, professor, que você nos passa, que isso faz bem para a minha vida. Hoje eu sou um outro profissional. Eu cuido de 3 estados, professor. Goiás, Brasil e Tocantins. Eu represento, né, a Ferracina em 3 estados. E depois que a gente está estudando, tem mais de 6 meses que eu já estou, né, na nossa escola Time School, eu lido hoje com as minhas metas, que não são pequenas, lido com a minha equipe, né, lido com os clientes, a minha vida pessoal e espiritual diferente. Tenho muito a melhorar? Claro que sim. Até, de repente, se a minha esposa estiver vendo o podcast, ela vai, não, eu tenho que melhorar. Não, tem, sempre temos que melhorar. Mas o caminho, gente, está sendo traçado, professor. E a Time School, para mim, hoje, ela faz toda a diferença, inclusive nesse projeto que eu estou levando, Vendedor de Valor, né, de levar para o mercado calçadista brasileiro algo de diferente, professor, para as equipes das lojas terem melhores resultados de vendas nas lojas do varejo de todo o Brasil, não só da minha região, como para todo o Brasil, porque esse podcast aqui ele vai para todos os meus colegas, né, que eu tenho em todo o Brasil, Coromoda, meu amigo Ayrton, meu amigo Zuleir, meu amigo Hermelino, todos que já passaram aqui por esse podcast, vai receber também esse conteúdo e vai conhecer o seu brilhante trabalho que você vem fazendo. Então, assim, eu quero deixar, assim, professor, o meu agradecimento por você ter aceito o meu convite de estar aqui no nosso podcast, no nosso 4º episódio. Eu e meu produtor, Micael, nós começamos esses episódios pensando assim, gente, agora qual o próximo convidado? E aí eu fiz o convite para você, que eu falei para o meu produtor. Falei assim, olha, eu vou trazer o meu professor da Time School aqui, porque o conteúdo dele faz toda a diferença. Para mim, professor, é a base de toda a nossa vida que você queira construir com sonho e com leveza. Porque desafio, ele não precisa ser doloroso. O desafio, ele não tem que ser sofrível. Desafio é uma oportunidade que a gente tem de subir de nível. E você passa toda a técnica para a gente, o passo a passo, a metodologia, né, para a gente fazer isso com alegria. Sabendo que lá na frente, Deus tem um propósito para a gente, Deus tem uma vitória para a gente. E não estou falando de dinheiro, eu estou falando de aquela realização pessoal, de você servir as pessoas, né, de uma maneira com amor, né, com a maneira profissional. E isso tudo eu tenho aprendido na Time School. E agora com o nosso livro em coprodução, que eu vou falar um pouquinho dele também agora, Mude Sua Vida, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, que é o tema também do nosso podcast de hoje. E eu vou deixar para vocês em breve, junto com o meu produtor Micael, um link para vocês entrarem, porque eu quero fazer o pré-lançamento, professor, antes de abril, né? Então, já combinei com o meu produtor e eu quero deixar um link para vocês, porque nós vamos levar, professor, a informação desse livro
para todo o Brasil. E te agradeço pela oportunidade de ser coprodutor. Eu e mais 35 a 37 alunos. São 40 autores. 40 autores. Que maravilha. Nunca escrevi um livro, professor. Inclusive, eu tive uma resistência para estar nesse grupo seleto da Time School, porque eu nunca escrevi um livro, professor. E você me falou justamente isso, Marcelo. Essa é uma oportunidade de você botar pressão num projeto bacana que vai fazer você subir de nível. Por que subir de nível? Eu estou estudando mais, né? Eu estou me dedicando ao conteúdo, eu estou me policiando com mais ainda daquela agenda que você ensina para a gente fazer, né? De colocar cada atividade no horário do dia ou da semana, né? Então, gente, eu estou crescendo porque quem ensina aprende 2 vezes, né, professor? Exatamente. Quem ensina aprende 2 vezes. Então, eu estou tendo esse privilégio. E eu quero, professor, ser um divulgador desse seu trabalho, porque está me fazendo um bem muito grande. E eu quero passar isso para todos os gerentes de loja do Brasil, todos os diretores lojistas, todos os fabricantes de calçado de todo o Brasil, para levar essa mensagem de gestão do tempo para todas as suas equipes. Porque não é só também jogar informação para suas equipes, meta, e querer que aquele resultado apareça e aconteça. Tem que passar a informação, o conhecimento de gestão de tempo. E eu vou te dizer uma coisa, professor Rafael, ninguém fala disso, viu? Ninguém fala disso. Desse detalhe, dessa informação, dessa parte de como gerir melhor o tempo para a gente atingir as metas profissionais que a gente tem que atingir. Ninguém fala isso, professor. Só passam para a gente, né, os grandes treinadores de todo o Brasil. Não estou reclamando, eu estou, né, contando um fato. Mas que essa informação da gestão do tempo, ela vai fazer todo o seu caminho de aprendizado para atingir a meta, a sua responsabilidade profissional, com mais leveza. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. E você enriqueceu o nosso conteúdo. E eu queria que você deixasse os seus contatos para a minha audiência, como é que acha o meu professor Rafael, e também do nosso livro, né, que em abril vamos estar lançando. Lançamento do livro Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. São 40 especialistas falando sobre hábitos que mudaram resultados na vida deles. E quem quiser nos seguir, Instagram, @Rafael Medeiros Filho Oficial, @Rafael Medeiros Filho Oficial. Minha esposa só fala de gestão do tempo para mulheres, Instagram, @Carol Prudente Medeiros. Eu quero agradecer, Marcelo, que projeto incrível, vendedor de valor, incrível. Marcelo é uma das maiores referências na área comercial, em treinamentos de vendas, palestras de vendas de Goiás. Na verdade, já está atuando em 3 estados e com mais de 30 anos de experiência no mercado. Então, quero dizer que foi um prazer estar aqui. Obrigado. Bora vender valor e a gente tá junto. Tamo junto. E para você, o meu muito obrigado também por estar aqui com a gente até esse final do podcast, do 4º episódio. E até breve. Lembrando que tempo é questão de preferência. Um abraço.